Oi, em nome de Jesus. Deus abençoe os ouvintes. Ainda dá tempo de você estar aqui, ouvinte. Glória a Deus. 2 Samuel, capítulo 9. Quem achou diz amém aí. Glória a Deus. Depois, se minha esposa quiser louvar, ela pode louvar à vontade. Glória a Deus. 2 Samuel 9. O texto é meio extenso, mas vamos ler o que é necessário aqui hoje. Podemos ler? Quem não tem a Bíblia, pega carona, e quem não quiser pegar carona, me ouve. 2 Samuel 9, que diz assim: Disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que lhe faça o bem por amor de Jônatan? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. E o chamaram que viesse a Davi, e disse-lhe o rei: És tu Ziba? E ele disse: teu servo, servo teu. E disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jônatan, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde estás? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. E então mandou o rei Davi, e o tomou da casa de Maqui, filho de Amiel, e de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jônatan, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto em terra, e se inclinou, e disse Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui o teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jônatan, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem és o teu servo para que teres olhado para um cão morto como eu? E então Davi disse a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: tudo o que pertencia a Saul e toda a casa e toda a sua casa tenho dado ao filho do teu senhor. Trabalhar-lhe-á, pois, a terra, tu e teus filhos, e teus servos recolherás os frutos, para que o filho de teu senhor tenha pão que coma. E Mefibosete, filho de teu senhor, de contínuo comerá pão à minha mesa. E então tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. E disse Ziba ao rei: conforme tudo quanto meu senhor o rei mandar a seu servo, assim fará teu servo. Porém, Mefibosete comerá à mesa como um dos filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. E todos quanto morava em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, portanto, de contínuo comia à mesa do rei, e era coxo de ambos seus pés. Amém? Levante as mãos aos céus, por gentileza. Deus, acabamos de fazer a menção da sua santa e poderosa palavra. Eu te peço, Senhor, venha falar conosco na noite desse dia,
segundo o seu querer e segundo a sua vontade. Não permita que o nosso culto seja um culto como qualquer outro culto. Mas eu te peço que o Senhor venha falar conosco, que a sua presença venha sobre esta casa, que cada um de nós seja alcançado pela sua palavra, e que essa palavra vai e produza o resultado aonde a minha voz vai chegar a partir de agora. Que vidas sejam tocadas, curadas, libertadas, enquanto eu prego a sua palavra. Amém. Se assenta. Se você achar que Jesus merece, você pode glorificá-lo. Queridos, acabamos de fazer a menção do texto sagrado, a palavra de Deus. Acabamos de ler um livro, um capítulo inteiro, que conta a história de um moço. Esse moço, que um dia daqueles lhe sobreveio uma grande tragédia na sua vida. Esse moço chama-se Mefibosete, menino, porque era um dia de guerra, um dia de, eu posso chamar assim, de chacina. Toda a sua casa fora exterminada. O seu avô, seu pai morreram. E a sua ama agora pega esse menino, esta criança, e começa a correr com esse menino. Começa a fugir, para que esse menino substituto, aquele que sentaria no trono, aquele que reinaria, por acaso ela deixa-o cair. Ele cai, então ele fica aleijado, ele não pode mais andar, ele agora é dependente, ele depende que as pessoas o carregam, ele depende que as pessoas o ajudam. E olhando para o texto que nós acabamos de ler, nós vemos que esse moço vai procurar refúgio em uma cidade, e esta cidade é a cidade de Lodebar. Lodebar era um lugar usado por pessoas que não queria que a sua história fosse conhecida ou divulgada. Ninguém falava acerca da sua história. Ninguém lembraria de alguém que estava em Lodebar, ou até mesmo ninguém saberia da história de quem se refugiasse em Lodebar. Lodebar era um lugar esquecido, ou terra de esquecimento. Quem não quer ser lembrado, vai para Lodebar. Quem não quer que as pessoas saibam das suas tragédias, descem para Lodebar. Então, Mefibosete é levado, e talvez ele não queira ir para Lodebar, mas ele é levado para Lodebar. Alguém quer ocultar a sua história. Alguém não quer que a sua história seja conhecida, mas ele é colocado, ele está na terra de esquecimento, ele está numa terra em que as pessoas não se lembram. Lodebar era um lugar apropriado para alguém ser esquecido. E percebe que muitas das vezes nós estamos em Lodebar. Percebe que muitas das vezes nós em si queremos entrar em Lodebar, não queremos que as pessoas saibam da nossa história, devido à dor que sentimos, o sofrimento que passamos. Nós queremos descer para Lodebar, porque não queremos que a nossa história seja divulgada.
nós queremos ser esquecidos. Lodebar era um lugar dominado pelo medo. E percebe que nós também somos pessoas que muitas das vezes o medo nos domina, e o medo às vezes nos priva das pessoas conhecer a gente, porque quem tem medo sempre quer ficar escondido. E Mefibosete tem medo, porque há uma notícia que Davi quer matar, porque se aparecesse alguém, mataria por ele ser filho de rei. Mas agora ele está escondido. Agora Mefibosete não quer ser lembrado. E você já percebeu o ditado que a gente diz: quem não é visto não é lembrado. Só que Deus, Ele conhece as alianças que fazemos. Davi havia feito uma aliança com Jônatas, e Jônatas morre, mas a aliança está de pé. Eu quero dizer para você que Deus é um Deus de aliança, e Deus não esquece as alianças que Ele faz. Aleluia. Davi é um protótipo de Cristo. Ele faz aliança com Jônatas. Jônatas morre, mas tem descendente. Eu quero dizer para você, querido, que se você fizer uma aliança com Deus, ainda depois de descer à sepultura, a aliança de Deus com você será lembrada. Quando fazemos aliança, essa aliança permanece. E aqui a gente olha que Mefibosete, ele queria ser esquecido. Lodebar era um lugar apropriado para alguém ser esquecido. Quantos de nós que muitas das vezes chegamos em Lodebar, a nossa vida é tranquila em Lodebar, ninguém nos incomoda em Lodebar, ninguém nos tira nós do sério em Lodebar. Mefibosete se sente em paz, porque o medo toma conta do coração dele em Lodebar, e ele não quer sair de Lodebar. Só que ali vivia Mefibosete, um menino que nasceu um dia com direito de ser rei, mas ele foi assaltado pela tragédia. E a verdade, queridos, que quantos de nós nascemos, crescemos, mas tinha tudo para dar certo na vida, mas a tragédia nos sobreveio, e tudo que nós fizemos é se refugiar em Lodebar. Assim estava esse menino, porque a tragédia sobreveio sobre a sua casa, a tragédia sobreveio, ele perdeu a realeza, ele perdeu a família, ele perdeu a capacidade de andar em um só dia, ele passou a viver em Lodebar. Quantos de nós, a tragédia nos sobrevém sobre o nosso relacionamento, sobre a nossa vida financeira, sobre a nossa família, e tudo que nós queremos fazer é ir para Lodebar. Mas eu tenho uma palavra de Deus: ainda que a tragédia sobreveio sobre a tua vida, não se refugia em Lodebar. É noite de sairmos de Lodebar, é noite de você sair de Lodebar e vem para a casa do rei. O rei te manda chamar, o rei te chama nessa noite para você sair de Lodebar e assentar-se à mesa com o rei. Glória a Deus. Ele perde tudo em um dia só. Percebe que a tragédia sobreveio de todas as formas. Ele perde a família, ele perde o direito da coroa real, não tem mais nada. E agora a ama corre com ele no colo, e de repente ele cai, ele quebra as pernas. Ele perdeu o direito de andar. Ele passa a viver em Lodebar. Mas a notícia boa é que um dia, talvez Davi sentado na mesa, não sei como Davi estava,
Mas Deus faz Davi lembrar de uma aliança. Oh glória, oh glória a Deus. O rei se lembra da aliança de seu amigo, aliança de Jônatan. Quando a Davi que lembra, ele manda chamar. Ele olha para os servos e diz: há alguém da casa de Saul que eu possa usar de beneficência de Deus? Aí alguém disse: olha, rei, tem um. Mas quem é ele? É Mefibosete. Onde ele está? Ele está em Lodebar, rei. Lodebar, terra de esquecimento. Mas tem uma aliança. Aliança do rei com o seu amigo. E o amigo sempre lembra da aliança que tem com o amigo. Ele é rei, mas o rei tem amigo. O amigo está morto, mas a aliança está de pé. Tem alguém da casa de Jônatan que eu posso usar de beneficência? O rei lembrou. Quando o rei lembra da aliança, ele manda chamar. Chamaram Mefibosete, que era filho do amigo do rei. Quem é ele? Mefibosete. Então ele sai de Lodebar e ele vem para a casa do rei. É a verdade, querido, que nós vivemos ou nós virmos para a casa do rei. O que nós devemos fazer para nós sairmos de Lodebar? 1, 2, 3. Eu quero falar com vocês subordinado ao tema: saia de Lodebar e venham para a casa do rei. Quantos querem sair de Lodebar? Eu sei que cada um de nós vivemos em uma Lodebar, mas hoje é noite de sair de Lodebar. Hoje é noite de você sair de Lodebar. O rei está dizendo: vem para minha casa. Você que está me ouvindo, você que está me assistindo, hoje é noite de sairmos de Lodebar e vem para a casa do rei. O rei lembrou de você, o rei mandou te chamar. Aí nós olhamos, em primeiro lugar, nós percebemos aqui, nós não devemos permitir ser dominado pelo medo. A primeira coisa que nos priva da casa do rei é o medo. Mefibosete sentia medo. Mefibosete, quando é chamado à presença do rei, Mefibosete apresenta-se como um cão morto. Aqui nós olhamos para a vida de um homem que, aqui nós vemos um homem que o seu autoestima desse homem não tinha mais perspectiva de vida. Ele não tinha mais perspectiva de vida nenhuma, porque ele se apresenta ao rei como um cão. Ele já se sente inferior. Ele se sente, aleluia, com a sua vida destruída, acabada. Quantos anos passaram em Lodebar? Ele agora já é velho, ele agora já tem filhos, mas o rei o chama. Os privilégios estão de volta. É aleijado, mas eu te chamo. Você não se considera um homem, mas um cão, mas o rei manda o chamar. Aqui ele disse: eu sou um cão morto. Ele nem se considerava mais gente, ele não considerava mais uma pessoa, ele se considerava um cão morto. E a minha pergunta a você é: você se considera gente? Ele, pastor Zé Roberto, se considerava um cão. Eu sou um cão. Ele não tinha mais perspectiva de vida. Querido, não se permita dominar pelo medo. Não deixa o medo te dominar, porque o medo te priva de você vencer na vida. O medo te priva das coisas boas que Deus tem reservado para você. A tragédia lhe sobreveio, mas ergue a sua cabeça, como diz o ditado, bola para frente. Está na hora de recomeçar. Você está quebrado, ferido, machucado, mas se levanta, ergue a cabeça. Lodebar não é o teu lugar. O rei mandou te chamar. Levanta nessa noite.
Aleluia! Ora bacanda labassúria labacanda labaia. Você se considera gente? Mefibosete não considerava gente. Ele se sentia como um cão morto. Ele nem considerava mais gente, simplesmente um cão morto. Se você tem, a gente sempre diz que se a gente não acreditar na gente, quem vai acreditar na gente? Se você não acredita no seu potencial, quem vai acreditar? Se você não acreditar que as portas vai abrir, quem vai acreditar? Se você não acreditar que Deus vai entrar dentro da tua casa, quem vai acreditar? Se você não acreditar que seu filho sai das drogas, que seu marido é liberto, que seu casamento é restaurado, quem vai acreditar? Você precisa hoje se considerar uma pessoa que vence o medo. Não permita o medo bater na tua porta. Se ele bater na porta, manda ele voltar, manda Jesus encontrar com ele. Você é precioso aos olhos do Rei. Aleluia. Segundo, primeiro, eu não posso permitir que o medo me domine. Segundo, eu devo, Gilberto, crer na bondade do Rei. Você está aí, irmão? Você crê na bondade do Rei? Você pode se sentir o pior do mundo, mas você tem que crer na bondade do Rei. Pastor, mas eu não presto para nada. Creia na bondade do Rei. Pastor, eu me considero um cão morto. Creia na bondade do Rei. Ele precisava crer na bondade do Rei. Sabe, querido, muitas vezes nós perdemos anos preciosos da nossa vida sem desfrutar da bondade do Rei. Perdemos a bondade dele, perdemos anos e mais anos. Pastor, tantos anos eu lutei, tantos anos não consegui, agora me estacionei, agora eu parei. Creia na bondade do Rei. A tragédia lhe sobreveio, mas creia na bondade do Rei. A morte veio, mas creia na bondade do Rei. A tragédia veio, creia na bondade do Rei. Ah, você não entendeu, mas eu vou ficar nessa. Glória a Deus. O divórcio veio, mas aleluia, creia na bondade do Rei. A porta fechou, mas creia na bondade do Rei. O relacionamento não deu certo, mas creia na bondade do Rei. Lodebar não é seu lugar. Saia de Lodebar e venha para a casa do Rei. Raia candalaba xanda candaraia. Creia na bondade do Rei. Creia na bondade do Rei. Não perde mais tempo da sua vida. Creia na bondade do Rei. Ô glória. Desfruta, querido. Desfrute da bondade do Rei. Não perca mais os anos da sua vida passa a desfrutar do que o Rei tem para você. Mefibosete não acreditava que o Rei pudesse ser bondoso para com ele. Ei, Deus é bondoso. Não importa o que você fez, não importa quem você é, Deus é bondoso. Não importa se você caiu, se você tropeçou, a palavra dele é: Deus é bondoso. Não importa quantas tragédias lhe sobreveio, Deus é bondoso. E ele tá, e se você quiser receber, recebe. Ele é poderoso o suficiente para começar tudo de novo. Ele é poderoso o suficiente para começar tudo de novo.
Eu vou ficar nessa. Ele é poderoso o suficiente para começar a reconstruir tudo de novo, para levantar tudo de novo, para restaurar tudo de novo. Creia na bondade do rei. Mefibosete não acreditava mais. Quantas pessoas já não acreditam? E a minha pergunta é: você acredita que o rei possa ser bondoso para contigo? Nós precisamos crer e desfrutarmos da bondade do rei. Você crê? Você crê? Então desfrute da bondade do rei. Eu vou ficar aqui. Enquanto você não entender hoje, eu não vou embora. Você tem que crer e desfrutar da bondade. Pastor, está tão difícil. Crê e desfruta da bondade. Pastor, as coisas estão tão difíceis para mim. Crê e desfruta da bondade. Crê e desfruta da bondade. De manhã eu falei: Marta, crê e tu verás a glória de Deus. Crê. Crer não é ver. Para mim desfrutar, eu não preciso ver, eu preciso crer. Creia na bondade do rei. Terceiro. Agora, se você não dá glória, você não dá glória mais não. Desfrute das riquezas do rei. Você não está aí não, irmão. Você não está aí não. Não permita ser dominado pelo medo. Creia na bondade do rei. Terceiro, desfrute das riquezas do rei. Mas eu sou um cão. Mas desfruta, come da minha casa. Entra na minha casa. Você tem porta aberta dentro da casa. É o rei falando com ele. Não é porque Mefibosete é o cara. Ele só é apenas alguém aleijado. Mas o rei, naquele momento, por amor a Jônatas, Davi restitui a Mefibosete tudo que pertencia à sua família. Percebe? Lodebar privou ele de tudo que ele tinha. Terra de esquecimento. Todo mundo olhar e fala: coitado, é pobre, mas ele é rico. Percebe? Ai, Jesus, vou entregar. Lodebar te priva das riquezas do rei. Ele era rico em Lodebar. Só que Lodebar não deixou ele desfrutar das riquezas que ele tem. Segura que lá vai. Enquanto você estiver em Lodebar, tu vai ficar miserável. Ah, Jesus, vocês ficou calado, né? Mas eu vou entregar o mistério. Enquanto você ficar em Lodebar, você vai ficar nessa mesma vida medíocre que você está levando. Mas a partir do momento que você decidir desfrutar das riquezas do rei, você se levanta, você vai ao encontro do rei. Você tem que tomar uma atitude, falar: não quero ficar mais, eu quero sair de Lodebar, eu quero entrar na casa do rei, eu quero desfrutar das riquezas do rei. Deixa eu ver se tem alguém que quer desfrutar da riqueza do rei, para levantar a mão para adorar. Oh, glória a Deus. Desfrute. Já percebeu que enquanto a gente está em Lodebar, vamos lá, né, Jesus? Fazer o quê, né? Você pega o currículo, bota o currículo, a porta não abre. Você bate em portas, a porta continua fechada. Mas o rei está dizendo assim: vem para Jerusalém. Porque em Jerusalém você não vai precisar pedir a porta para abrir, porque a porta já está aberta. Você está aí, irmão? Ou você está fazendo de conta que está entendendo? Lodebar
Aí, tem um serviço para mim? Tem não. Seu currículo não dá aqui não. Lodebar. Mas quando você é chamado para vir, é o que o rei está fazendo aqui hoje, te chamando para você sair dessa vida que você está. Ele está dizendo: eu quero que você desfrute das riquezas. Em Lodebar tu vira mendigo. Em Lodebar tu vive dependente de vícios. Em Lodebar tu vive na vida errada. Mas em Jerusalém o rei está dizendo: a porta está aberta para tu. A porta está aberta para tu. Você está me olhando assustado, mas eu vou falar a verdade para você. Saia de Lodebar hoje, porque as portas, quando você sai de Lodebar e entra em Jerusalém, a porta está aberta. A porta do palácio está aberta. Você tem, aleluia, direito ouro, tem direito prata, tem direito a casa própria, tem direito a acesso à casa do rei. Ele é restituído quando volta. Percebe que ele só é restituído quando ele volta. Mefibosete, tudo que pertencia à sua família, ao seu pai e seu avô, Davi determina diante de todos que as terras teriam que ser devolvidas a Mefibosete. Posso entregar, irmão? Pode não? Mas vou entregar assim mesmo. Ô Ziba! Sim, senhor. Lembra aquela casa lá que você está morando? Sim, senhor. É de Mefibosete. Sabe aquela terra lá que vocês trabalham nela? É de Mefibosete. E não tem esse negócio de gaguejar. Devolve para ele. Ah não, mas não, pertence a ele. Devolve para ele. Mas é herança. Herança de você não, é herança dele. Devolve tudinho. E olha para cá, irmão. Olha para cá. Tudo que vocês conquistou na terra, dá para ele. Não importa quantos anos de lucro vocês tiveram, é dele. E aí? E aí, rei? E aí que vocês agora é empregado dele. O cara era pobre, agora já tem até empregado. O cara não tinha nada, agora já tem casa, já tem terreno, já tem fazenda. Porque tem uma aliança, irmão. E ele decidiu desfrutar das riquezas. Tem alguém que deseja desfrutar das riquezas do rei? Por que você não está desfrutando ainda? Hã? Ah não, pastor, está muito difícil. É lógico que é difícil, quem falou que é fácil? Mas mesmo na dificuldade eu devo desfrutar das riquezas. E a minha pergunta é: o que está te impedindo de desfrutar das riquezas do rei? É o pecado? Que está te impedindo de desfrutar? Ah não, pastor, é a luta demais. E quem diz que luta te impede de desfrutar? É as lutas que te levam a desfrutar das riquezas do rei. Ah não, pastor, é a tragédia. E quem diz que a tragédia me impede de desfrutar das riquezas? Ah, pastor, mas Mefibosete foi privado, porque ele quis. Porque ninguém mandou ele para Lodebar. Ele foi porque ele foi levado, mas ninguém mandou.
Aí, ai Jesus, misericórdia, mas vamos lá. Às vezes nós entramos em Lodebar com as nossas próprias pernas, fugindo das coisas, dos problemas, fugindo da morte. E o rei está dizendo assim: ei, não precisa fugir, porque eu me garanto, porque tem uma aliança. A tragédia pode lhe sobrevir, mas permanece. Davi vai determinar, daquele dia em diante, que ele seria tratado como um dos filhos do rei. Olha para você ver que coisa linda. Irmão, Jesus, a coisa que Davi odiava, irmão, era cego e coxo. Davi, quando vai conquistar Jerusalém, tem cego e tem coxo, ele bota uma plaquinha na porta dizendo assim: aqui não entra cego e não entra coxo, porque me impediram, porque foram tropeços para mim conquistar a cidade. Só que agora tem um coxo dentro da sua casa. Será que não é o pai que está olhando, está dizendo assim: os teus conceitos eu quebro, quem você queria lhe privar, e eu te coloco dentro da sua casa. É coxo, mas tem privilégio de filho. Oh Jesus, você está aí, irmão? Você está aí, crente? É coxo, mas tem privilégio de filho. Quem é que nos deu os privilégios de filho, irmão? Jesus. É coxo, mas é filho. Agora vai sentar na minha mesa. Em quarto. Você está aí ainda ou já foi embora? Desfrute da intimidade do rei. Deus, Ele nos chama de Lodebar para o seu palácio. Você não entendeu não, né? Desfrute da intimidade do rei. Irmão, na casa do rei só entra íntimo. E Davi diz assim: olha, eu quero que você tenha intimidade comigo, livre acesso para entrar e sair a hora que você quiser. A verdade é que Deus nos chama de Lodebar para o seu palácio, onde, por amor de seu filho, Ele nos oferece a sua mesa. Por amor a Jesus, Ele nos chama de Lodebar para o seu palácio. E a minha pergunta é: você quer o palácio ou você quer continuar em Lodebar? Qual que é melhor, Lodebar ou o palácio? Então venha para o palácio. Por que você quer ficar em Lodebar? Você quer ficar em Lodebar com a vida cheia de pecado, essa vida torta? Mas o rei está dizendo: quer endireitar? Vem para o palácio. Mas para entrar no palácio eu tenho que deixar Lodebar para trás. Você quer ir para o palácio? Lodebar precisa ficar para trás. Não temos que carregar Lodebar nos nossos ombros. A única coisa que nós temos que fazer é comer na mesa do rei.
nos alimentarmos da sua palavra. Permanecer em sua presença todos os dias da nossa vida e nada mais. Sai de Lodebar, vem para a mesa do rei. A mesa está posta. Come da palavra, alimenta da palavra, permanece na presença dele. E percebe, querido, quantas pessoas que têm saído da presença de Deus? Crente. Não estou falando os católicos, é os crentes. Saindo do palácio, saindo da presença, deixando o privilégio da presença, porque querem viver em Lodebar. Mas deixa para lá, né? Ah, pastor, você não tem nada a ver. Não tem nada a ver, mas eu prego a palavra para tu. Tem gente deixando o privilégio do palácio. Não deixa o palácio. Vive a intimidade do rei, ou desfrute da intimidade do rei. Quinto, essa aqui é para você dar glória a Deus, pelo amor de Deus, né? Se não dá, não dá mais não. É o último. Estou sendo bem objetivo. Isso aqui é para você dar glória, irmão. Isso aqui é para você dar glória. Arranque Lodebar do seu coração. Arranque Lodebar do seu coração. Nesse momento, tudo que nós vivemos em Lodebar já não conta mais. O que você passou em Lodebar não conta mais. Já não temos mais nada a ver com Lodebar. Ah, mas você é aquela moça de Lodebar? Eu era, agora não sou mais não. Você era aquele moço de Lodebar? Eu era, agora não sou mais não. Agora eu tenho nome. Agora eu moro no palácio. Agora eu não tenho mais medo. Agora eu estou desfrutando da bondade do rei. Agora eu estou desfrutando da riqueza do rei. Agora eu estou desfrutando da intimidade com o rei. E agora já arranquei Lodebar do meu coração. Lodebar, nunca mais. Você lembra? Não lembro mais não. Não quero nem saber de Lodebar. Não me interessa mais. Arranque Lodebar do seu coração, filha. Lodebar te fez sofrer? Arranque Lodebar do coração. Lodebar te causou sofrimento? Arranque Lodebar do coração. Lodebar é para ser esquecido, é terra de esquecimento. Olha para quem está mais perto de você, diga para ele: esquece Lodebar. Ou melhor, diga: arranca Lodebar do seu coração. Lodebar já não conta mais. Não temos mais nada a ver com Lodebar. Entretanto, muitas vezes nós saímos de Jerusalém e retornamos a Lodebar. Quantas pessoas que, em vez de esquecer Lodebar, está saindo de Jerusalém para voltar a Lodebar. Mas o meu convite hoje, o convite de Deus a você que me ouve, que me assiste, está aqui nessa noite, é deixar Lodebar e vir para Jerusalém. Quantos querem vir para Jerusalém hoje? Então saia de Lodebar, arranque Lodebar do seu coração, arranque Lodebar da sua vida.
quando não damos mais ouvido à palavra de Deus, quando não entramos em sua presença em oração, nós estamos saindo de Jerusalém para Lodebar. Aí nós permitimos que os velhos medos tomem conta de nós, as frustrações, o desespero, a falta de perspectiva ocupam novamente a nossa mente. Mas a palavra de Deus hoje para você é: esquece Lodebar. Tira Lodebar do seu coração, meu irmão. Ah, pastor fulano olhou para mim assim, eu saí. Sabe qual é a boa notícia? Fica de pé. O evangelho é claro. Lodebar não é mais o seu lugar, querido. Lodebar não é mais o seu lugar. Você foi chamado pelo rei para comer na sua mesa, para permanecer em sua mesa. Deixa Lodebar para trás e nunca mais retorne para lá. Você não precisa mais de Lodebar. Por quê, pastor? Porque Jesus já pagou o preço. Ele sofreu em seu lugar, Ele sofreu em nosso lugar, para que nós tenhamos o acesso ao trono de Deus. Você tem acesso hoje à mesa do rei, porque Jesus pagou o preço. Ele foi lá em Lodebar e pegou os Mefibosete e disse assim: vem para a mesa. E nós estamos aqui hoje, e eu estou anunciando para você: saia de Lodebar e venha para a mesa do rei. Eu encerro esta mensagem perguntando se tem alguém que quer entregar sua vida a Cristo. Você que deseja sair de Lodebar hoje, e você quer desfrutar da presença do rei, da mesa do rei. Tem alguém nessa noite? Tem alguém nessa noite que você quer aceitar Jesus ou voltar para Jesus? O rei está te chamando para você sentar na mesa com ele. Mas a decisão é sua: ou você vem ou você fica. Tem alguém que quer sentar na mesa hoje com o rei? Pastor, estou afastado, eu quero voltar para Jesus, eu quero desfrutar das riquezas do rei. Tem alguém? Você de casa, você da live, você do rádio, o rei está te chamando hoje para você sentar na mesa com ele. Tem alguém? É só levantar a mão, a igreja vai orar por você. Você quer aceitar Jesus, voltar para Jesus? A última vez eu vou te chamar. O rei te chama. E quando o rei chama, ele chama para que você desfrute de tudo aquilo que ele tem reservado para você. Não importa quantos anos você ficou longe da sua terra, todos os privilégios serão entregues a você. O filho pródigo, quando sai de casa, quando ele volta, todos os privilégios são lhe dados: a roupa, o anel. Ele quer ser servo, mas o pai diz: você é meu filho. Tem alguém nessa noite que quer fazer esse compromisso com Deus, esta aliança nessa noite? A última vez eu te chamo. Não quer? Que Deus te abençoe. Fica de pé, por favor. Glória a Deus. Glória a Deus.
Não permita que o medo domine você, querido. Creia na bondade do Rei para com a sua vida. Desfrute das riquezas dele. Desfrute da intimidade do Rei. E último, arranque Lodebar do seu coração. Não deixe Lodebar mais no seu coração. Fecha seu